Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado. Estamos aqui para mais uma programação do podcast falando da palavra do Senhor com o pastor Alex e pastora Wes, na melhor rádio do Brasil, na rádio Adorai 106.9. E quero dar os boas-vindas a todos vocês que já estão conosco ao vivo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Continue conosco, participe dessa programação abençoada, porque eu creio que Deus tem algo preparado para a tua vida nesta tarde, nesta noite. O Senhor preparou este momento para falar ao teu coração. Então eu convido você a estar aqui participando conosco. E desde já eu peço que você curta, comente, compartilhe, peça louvor, peça palavra, que nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor. E cremos também que você vai fazer o ID do Senhor sendo um semeador desta obra, porque você faz parte desta família. Então já comece a compartilhar com seus amigos, com seus familiares, já comece a compartilhar, aleluia, Jesus, no seu Face, no seu WhatsApp, para que mais vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Estou aqui, aleluia, Jesus, muito feliz com o nosso Deus, porque o nosso Deus ele é poderoso e soberano, aleluia, Jesus, e ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. E hoje eu quero começar com uma oração. Quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família, aleluia, Jesus, porque eu creio que através da oração o Senhor move, aleluia, os céus ao nosso favor e nos dá vitória, amém? Então eu quero fazer uma oração pela tua vida. E você que já está conosco aí, quero te convidar a fazer comigo esta oração, amém? Quero que você feche os teus olhos aonde você estiver, aonde você está nos acompanhando, seja através da rádio, seja através do Facebook, seja através do YouTube, Instagram, aonde você estiver aí ligado, onde estiver chegando essa programação, eu quero que você, aleluia, Jesus, feche os teus olhos e eleve os teus pensamentos ao Senhor neste momento, porque eu creio que Deus, ele tem coisas abençoadas, coisas maravilhosas preparadas para a tua vida, amém? Então vamos orar? Aleluia, Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai. Primeiramente, aleluia, Jesus, quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, papai, porque reconheço diante do Senhor a minha pequenez. Sei que sou falho, errante, cheio de defeito, mas também sei que a tua misericórdia por essa manhã me alcançou. Por isso estou aqui, Senhor, nesta programação alegre na tua presença, Pai. Meu Deus, eu apresento a vida de cada um dos teus filhinhos, que neste momento, Senhor, ora junto comigo, Pai. Tu sabes e conheces, papai, a necessidade, a vida, aleluia, Jesus, de cada um desses, Senhor, ao qual está ouvindo esta programação, Pai. Tem pessoas, aleluia, Jesus, que neste momento se encontra, meu Deus, triste, angustiado, aflito, papai, desanimado, pensando em desistir, Pai. Mas eu creio que tu é um Deus renovador, Senhor, que tu é aquele que renova forças, que tu é aquele que, aleluia, Jesus, levanta o que está caído, fortalece o que está fraco. E eu apresento a vida, Senhor, destes que estão, meu Deus, nessa situação. Visita com teu poder neste momento, Pai. Levanta o caído. Meu Deus, fortalece o fraco. Senhor, alegra o coração daquele que está entristecido. Pai, faz um milagre, Senhor. Deus, visita agora, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que nesse momento, Senhor Jesus, até teve uma má notícia do médico, mas sabemos nós que o Senhor é médico dos médicos e a última palavra, Deus, vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca na vida desta pessoa, Pai. Toca, Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Remove toda dor, toda enfermidade, toda doença.
Pai, em nome de Jesus, se essa pessoa receber um laudo médico, Senhor, dizendo, Senhor Jesus, que está com alguma doença, papai, que para os médicos, para a medicina não tem jeito, nós sabemos que Tu és o Deus do milagre, Pai. Meu Deus, toca agora e muda este quadro, que esta pessoa faça novos exames, Senhor Jesus, e não dê mais nada para o Teu nome ser glorificado e exaltado através do testemunho desta pessoa, Pai. Deus, eu apresento os lares, as famílias, porque o inimigo tem entrado, tentado destruir lares, família, casamento, Pai, colocando esfriamento, colocando divisão, colocando falta de amor, meu Deus, mas eu profetizo nesta tarde, Senhor Jesus, eu profetizo bênção sobre este lar, paz, amor, união, Senhor Jesus, sobre este lar, sobre esta família, Pai, sobre este casamento, Pai, eu profetizo bênção. Eu profetizo vitória, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência na necessidade dos Teus filhinhos neste momento, Pai. Prepara esta programação. Meu Deus, toma primazia. Que nada venha a ser de mim, Pai, mas tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo. Porque, meu Deus, tudo aqui é para o Senhor. Toda honra e toda glória, Pai, é para Ti, Deus. Aleluia, que eu diminua e o Senhor cresça, mas a Tua glória venha a ser manifestada, meu Deus, através desta programação em vidas neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, coloco, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor e te agradeço por este momento na Tua presença, pelo ar que eu respiro, por a oportunidade que o Senhor me propõe de falar da Tua maravilhosa palavra e do Teu amor. Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E você que recebeu essa oração, você que tomou posse, aleluia Jesus, diga assim, ó, amém, eu recebo a minha bênção e a minha vitória, em nome de Jesus. E eu creio, aleluia Jesus, que o Senhor já operou na tua vida aquilo que você necessita. Amém, queridos? Que Deus abençoe. E eu quero já pedir para a nossa cenoplasta, glória a Deus, tocar o louvor dia após dia, amém? E eu ofereço especialmente a todos vocês que já estão nos acompanhando neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Me responde aí, como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Sabe o que é? É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia.
dia uma misericórdia pra cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Levante as mãos e diga: e é por isso, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Eu sei que eu estou aqui porque Ele me sustenta, porque Ele me impulsiona todo dia. Oh, eu sei, Ele me renova. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Oh, e mesmo chorando, vou, diga, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, eu vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé. Eu sei que esse é o segredo. Em meu interior eu estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado, 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 Aleluia, glória a Deus. Nós cremos que dia após dia o Senhor, Ele nos renova, o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor, aleluia, Jesus, Ele é fiel para nos encher da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, aleluia, Jesus. E neste finalzinho de tarde, queridos, neste comecinho de noite, não é diferente. O Senhor, aleluia, Jesus, Ele zela da sua palavra. E Ele vai nos dizer no livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Talvez você esteja aí neste momento, ouvindo esta programação, aleluia, Jesus, e você se encontra desta forma, cansado, desanimado, tem sido tantas lutas, tem sido, aleluia, Jesus, tantas aflições, que muitas das vezes você já pensou em parar, em desistir, aleluia, Jesus, de tudo, porque você já não suporta mais as pelejas, as lutas, mas o Senhor está dizendo, vinde a mim,
Vinde a mim, vós que estáis cansado. Vinde a mim, vós que estáis oprimido. Você que não está mais suportando, o Senhor está dizendo, vinde a mim, que eu sou fiel e poderoso para te aliviar, para te dar, aleluia, Jesus, descanso, aleluia, para aliviar este fardo que está pesado e te dar um fardo suave e leve. O Senhor está falando contigo. O Senhor está dizendo, você não está só. O Senhor está dizendo, eu estou no controle da tua vida. Eu estou no barco, eu cuido de você. O Senhor está dizendo, você não está só. Talvez você olhe para um lado, você olhe para o outro e não ver o homem do teu lado, o ser humano. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sempre está contigo. O nosso Deus, aleluia, Jesus, Ele nunca te desampara. Ele nunca te deixa só. Em todo tempo e em todo o momento, o nosso Deus, Ele está contigo, cuidando de você, guardando a tua vida, te enchendo, aleluia, Jesus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Então, meu querido, minha querida, você não está só. Deus, Ele está contigo. Você não está desamparado, porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que não te abandona. Você tem um Deus, aleluia, Jesus, que não te desampara. Você tem um Deus, aleluia, que tem zelo pela tua vida. E Ele é fiel para te dar vitória. E Ele é fiel para te honrar. Tá difícil? Continua. Tá doendo? Continua. Aleluia, Jesus. Mesmo que você tenha vontade de parar, o Senhor está dizendo, continua, porque eu sou contigo. Amém? Eu quero aqui já dar a paz do Senhor aos nossos irmãos que já nos acompanham, que já mandou uma mensagem aqui. Nossa irmã Ana Dias, que sempre tem participado, que faz parte desta família podcast, falando da palavra do Senhor. Quero já pedir para vocês, está o quê? Compartilhando. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que eles venham entrar na programação, estar junto conosco, somando e também semeando a palavra do Senhor. Amém? Porque Deus, Ele é fiel. E aqui, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Está conosco também Edson Souza. Que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. Nossa irmã querida Ana Paula também, né, que sempre está aqui participando conosco. Aleluia, Jesus, que já faz parte desta família, que já fez a programação junto conosco. Então, queridos, vocês que estão já aí conosco, ligadinho na programação, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E continue aí, porque Deus, Ele tem algo preparado para nós neste dia, neste finalzinho de tarde, neste começo de noite. Aleluia, Jesus, o Senhor, Ele quer falar ao meu e ao teu coração, através dos louvores, através da palavra. O Senhor, Ele quer falar contigo. Aleluia, Jesus. E o Senhor, meu querido, Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Amém? Então, eu estou aqui muito feliz. Quero aqui também, aleluia, Jesus, dar boas-vindas ao meu esposo, o pastor Alex, né, que também nos concede estar fazendo esta programação. Que Deus abençoe grandemente. Hoje ele não pôde estar aqui, mas eu creio que na próxima sexta-feira ele vai estar aqui também fazendo a programação do Senhor Jesus. Amém? Está conosco também a nossa irmã Lica, né? Ela é lá de São Paulo, né? Uma bênção de Deus. Eu quero falar para a senhora que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e é fiel para abençoar grandemente a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deposite tudo aos pés do Senhor, porque Deus, Ele é fiel para mudar qualquer situação na nossa vida. Amém? E eu creio que Deus, Ele tem o melhor tanto para a senhora
quanto para a tua família. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, se você sentir no coração de pedir um louvor, fale o nome do louvor, o nome do cantor, que nós vamos tentar localizar aqui. Quero também mandar um forte abraço para a nossa irmã Janaína, que sempre tem nos acompanhado também, que faz parte dessa família podcast falando da palavra do Senhor. Da pastora Paula Grudzen, né, do seu esposo Natanael, que também tem aí nos ajudado nesta obra. Glória a Deus, que Deus abençoe. É da Casa Terapêutica Caminhando com Cristo, e também tem uma programação aqui na quarta-feira às 7 horas da noite, e é uma bênção para a glória de Deus. Então um forte abraço, pastor Natanael, pastora Paula, que Deus continue vos abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus. Quero também mandar um forte abraço para nossa irmã Joelma, né? Para nossa irmã Maria Alencar, nosso irmão Sérgio, glória a Deus, que sempre tem participado conosco. Nossa irmã pastora Laura, né? Que tem também semeado nesta obra, né? E tem enviado os links e alcançado mais vidas em nome de Jesus. Então todos vocês, irmãos, que fazem parte desta família, que Deus vos abençoe grandemente, amém? Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Um abraço também para nossa irmã Nilce, que está me mandando um abraço, um forte abraço para você também, minha querida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E aqui entrou também o nosso amigo e querido Horácio Ramos, um amigo de algum tempo atrás, né? Nós já temos uma longa data de amizade, e é uma bênção de Deus também. Pena que ele está longe, senão ele ia vir aqui trazer uma palavra aqui no podcast falando da palavra do Senhor, que é muito usado por Deus. Mas que Deus abençoe grandemente, Horácio, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Você colocou o fim do deserto, é um louvor que você quer ouvir? Glória a Deus. Tem um irmão aqui também, o Valdinei Gonçalves, que Deus abençoe sua vida, que está pedindo um louvor, né? E nós vamos tentar localizar aqui. Se eu não te ouvir, quero que já pedir para nossa cenoplasta aqui, que está nos auxiliando, nos ajudando, que Deus abençoe essa família abençoada, o pastor Araújo, desta rádio abençoada. E eu quero já pedir para você deixar na agulha aí, se eu não te ouvir. Amém? O nome do louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E vai curtindo aí, meus irmãos. Vai curtindo, vai compartilhando, vai comentando. Então, se tiver já na agulha aí o louvor, eu peço que você solte para nós. Amém? Para nós ganharmos tempo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta, que não consegue descansar. Aleluia, Deus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não
as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra ao teu falar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do depois você conseguir trazer um copo de água pra mim, tá? É, Senhor. Tua voz é tu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A voz do nosso Deus, Ele é tudo na nossa vida, irmãos. Não há nada mais gratificante de nós termos essa intimidade, de ouvirmos a voz do nosso Senhor. Porque para ouvir a voz do nosso Deus, nós precisamos estar em comunhão com Ele. E quando nós estamos em comunhão com Cristo, nós podemos contemplar, ouvir, sentir o Senhor nos direcionando no caminho correto aonde devemos andar. Aleluia, Jesus. E com certeza seremos bem-sucedidos, porque aquele que anda nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor, ele é bem-sucedido na vida, amém? E eu não falo de bem-sucedido somente financeiramente, porque quando a gente fala bem-sucedido, as pessoas já pensam no financeiro, mas eu falo bem-sucedido em todas as áreas da tua vida, amém? Então, quando você ouve a voz do Senhor, e você, aleluia, Jesus, obedece, o nosso Deus, ele é fiel para transformar, aleluia, as nossas vidas. Amém? Glória a Deus
O irmão Horácio, ele nos pediu o fim de um deserto, o fim do deserto. Depois a gente vai estar louvando. Se puder mandar o nome de quem louva, né? Também, porque tem outros, não só tem um louvor, né, com esse nome. Então, se tiver como mandar o nome do cantor, cantora, amém? Está aqui também conosco, dizendo: a paz do Senhor, amada, tô ligadinho ouvindo, irmã Edna. Que Deus abençoe, irmã Edna, grandemente a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Também está conosco nosso irmão Newton, lá de Recife. Que Deus abençoe, meu irmão, grandemente a tua vida. Também está conosco, aleluia Jesus, o pastor Ademilson, aleluia Jesus, que está junto conosco aí, nos ajudando também nesta obra. Glória a Deus, sendo um semeador da palavra de Deus. Já esteve aqui também fazendo a programação, trazendo uma palavra. Glória a Deus. Também está a esposa dele, a irmã Adenil, uma bênção de Deus, uma serva do Senhor. Louva, que glória a Deus, né? A gente sente a presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Então, continue conosco aí. Amém, queridos? Continue conosco. Continue aí comentando, compartilhando, curtindo. E eu gostaria aqui de deixar um versículo para a tua vida, né? Para as nossas vidas, na verdade. No livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo 9, vai dizer assim, ó: não te mandei eu? Esforça-se e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só, o Senhor está dizendo, ó: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Talvez você, como eu disse no princípio dessa programação, esteja passando por adversidades. Talvez você esteja passando por luta, por dias difíceis. E quem não já passou por um momento que quis entrar na caverna? Os melhores e maiores profetas do Senhor, eles temeram, eles tentaram se esconder. Jonas teve que parar onde? No ventre de um grande peixe. Por quê? Porque temeu fazer aquilo que o Senhor, aleluia, Jesus havia ordenado. E quantos mais, né, teve desmotivação, amaldiçoou o seu nascimento. Enfim, nós somos seres humanos, somos falhos e passamos por adversidades, por tempos difíceis, ao qual nós sentimos o desejo, muitas das vezes, estar assim dentro de uma caverna. Ah, isso é errado? Não, é natural do ser humano. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus soberano e poderoso, um Deus que nos sustenta, um Deus, aleluia, Jesus, que nos dá força, nos dá graça, que nos renova, que traz paz, que caminha conosco, que não nos deixa só, que no momento, aleluia, Jesus, que nós pensamos que não vamos suportar, dar mais um passo, Ele diz, então eu te carrego nos braços. Mas você não está só, você não vai parar, você não vai cair, você não vai ficar, porque se for necessário eu te carrego. Nós temos um Deus, irmão, zeloso, um Deus amoroso, aleluia, Jesus. Então você pode até estar cansado, passando por adversidade, mas o Senhor está dizendo o quê? Ó, não te mandei eu? Esforça-te. Nós podemos até estar cansados, desanimado, mas nós precisamos o quê? Nos esforçar, ter bom ânimo, porque o Senhor está dizendo que Ele está conosco, porque Ele nos sustenta. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, descansa o teu coração, lança sobre o Senhor as vossas ansiedades, e o nosso Deus, Ele é fiel para mudar e transformar a tua vida, a tua história, em nome de Jesus. Está conosco também a nossa irmã Eliette, que também faz parte dessa programação, desta família podcast, falando da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui ficou a imagem
do banner, né? Aleluia, Jesus. Coloca esse louvor para mim que o irmão pediu, é Fim do Deserto, André e Felipe. Aí você coloca lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode soltar o louvor. Glória a Deus. Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe. Depois eu queria que você já deixasse na agulha Seus um outro pais não louvor que a irmã sabiam pediu que aqui, senão eu ia vou nascer acabar um grande vencedor. Do ventre da tua esquecendo. mãe Jesus te colocou. E o fruto A Ana originado Paula que seria pediu, um não tô conseguindo achar aqui. milagre. Escute. Louvor. O inimigo Faz lutou morada em até mim, o depois fim você com já deixa sua na gestação, agulha aí, tá? tentando pôr um fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, foi crescendo e foi cumprindo com o seu chamado, e de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o seu melhor para deixar uma história. E alguém falou: como pode um ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa, não estão sabendo quem é esse teu Senhor. Enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora, e hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões, e um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor. É o fim desse deserto, é o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória. Vocês, e o fim desse deserto, e o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória. Tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora. E hoje Deus está olhando pra alguém aqui, e esse alguém quero ver, quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada. Quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões, e um novo hino você vai cantar.
desse deserto e o começo da vitória, e o começo da vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É o fim desse deserto e o começo da vitória. Nós cremos, aleluia, Jesus, porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele nos faz vencer as batalhas. E hoje eu creio que Deus, ele quer fazer milagres, irmãos, na nossa vida. Desde o começo da programação, os louvores é de renovo, é de vitória, é de bênção, é de milagres. Por quê? Porque o nosso Deus não muda, irmãos. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E nós precisamos crer que o mesmo Deus que operou milagres lá no passado, ele opera milagres hoje na nossa vida. A Bíblia vai dizer que aquele que crê, ele vê a glória do Senhor sendo manifestada na sua vida. E nós cremos em nome de Jesus. Eu creio que você que está aí do outro lado, nos ouvindo através da rádio, aleluia, Jesus, através da programação no Facebook, no YouTube, um forte abraço a cada um de vocês. Eu creio que vocês crerem na bênção de Deus, no milagre, na vitória, no poder, na manifestação da glória do Senhor sobre as suas vidas. E eu profetizo, hoje eu estou sentindo de profetizar bênção, milagres, vitória sobre a tua vida. E eu creio que vai ter testemunho para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Já está também conosco o meu pastor, pastor Nunes Maranhão, glória a Deus, né, que é o meu pastor, aleluia, Jesus, está dando a paz do Senhor, está dizendo que está com saudade do pastor Araújo e da irmã Sula, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio que eles também estão com saudade do Senhor, pastor Nunes. O Senhor é uma bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje meu esposo não está aqui comigo, mas nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Cristo. O Evangelho que cura, liberta, transforma e salva. Porque nós somos chamados para apregoar as boas novas ao aquebrantado de coração. Aleluia, a profetizar a libertação aos cativos. Aleluia, Jesus. E Deus, ele é fiel para cumprir, aleluia, Jesus, nas nossas vidas muito mais. Amém? Glória a Deus. Observamos que, aleluia, Jesus, o cego Bartimeu estava ali. Aos olhos humanos, aleluia, Jesus, não tinha o que se fazer na vida daquele homem, porque foram-lhes arrancados os olhos. Mas ele ouve falar de Jesus e ele sente que Jesus está passando por ali. Creio que as pessoas começam a comentar, aleluia, Jesus. E a Bíblia nos relata que quando ele ouve, aleluia, a multidão, ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Bartimeu estava ali há quanto tempo, mas ele não perdeu a fé de que um dia a vida dele poderia ser transformada e mudada, que um dia poderia acontecer um milagre. E ele começa ali a clamar, e Jesus, no meio de uma multidão, ele para. Ele para porque ele ouve um clamor que muitos tentaram abafar, um clamor que muitos, aleluia, Jesus, tentaram impedir. Mas quanto mais tentavam impedir o clamor, a súplica, aleluia, Jesus, o pedido de socorro de Bartimeu, mas mais alto ele clamava e gritava o socorro de Deus. E Deus ouviu, aleluia, o pedido de socorro de Bartimeu, atendeu, aleluia, Jesus. Mas olha que interessante,
Quando Jesus manda chamar Bartimeu, glória a Deus, o Senhor, ele manda alguém que não vai levar uma palavra de desânimo, mas pelo contrário vai dizer, ó, tem bom ânimo, o mestre te chama. Alguém que falou assim, ó, tá difícil, mas levanta daí, porque Jesus está te chamando, meu filho. Então o milagre vai acontecer na tua vida. E ele imediatamente se levantou, deu um salto, lançou de si a sua capa. Ele poderia até não querer lançar de si a capa, porque era o seu sustento, aleluia, Jesus. Mas ele entendeu que Jesus, ele estava acima de todas as coisas, que Jesus era o suficiente para ele, que Jesus era tudo que ele precisava. Então ele lança de si aquela capa que o escravizava para ter uma vida ampla, abençoada, aleluia, Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, irmãos, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia que, aleluia, Jesus, o desejo do coração dele era voltar a enxergar. Mas Jesus, ele lança uma pergunta àquele cego, porque muitas das vezes o Senhor sente falta de ouvir a nossa voz. O Senhor, aleluia, Jesus quer te ouvir dizendo, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus, eu te amo, Jesus, eu quero estar pertinho do Senhor. Às vezes o Senhor sente essa falta de ouvir a nossa voz na oração, aleluia, Jesus, e ele nos pergunta, o que queres que eu te faça? Ele sabia que o cego Bartimeu, ele queria voltar a ver, mas ele lança a pergunta. E ele lança a pergunta para você também. Abra a tua boca e fala com o Senhor. Não importa o que você esteja passando ou vivendo hoje, meu irmão, minha irmã. Abra a tua boca, apresenta diante do Senhor em oração, porque o Senhor é fiel para te abençoar e mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então continue conosco aí, continue participando conosco, continue, aleluia, Jesus, compartilhando com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes. Quanto mais vida será alcançada, irmãos, mais o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque o único objetivo da programação, o podcast falando da palavra do Senhor é o quê? É alcançar vidas. É que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra. É que vidas sejam impactadas pelo poder que há no nome de Jesus. É que vidas, aleluia, Jesus, sejam alcançadas pelo Senhor e libertas pela palavra. Porque a palavra diz o quê? Que quem cura, liberta, transforma, aleluia, Jesus, é a palavra, é o Senhor. Aleluia, Jesus, é o nosso Deus que cura, liberta, transforma e salva o homem. E aqui nós estamos para o quê? Para proclamar o Evangelho. Aqui ninguém quer crescer, aqui ninguém quer ser nada, não. Aqui nós queremos ser só servos do Senhor, que proclama o Evangelho de Cristo, que fala da palavra. Porque, aleluia, Jesus, o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que aquilo que Deus fala conosco através da palavra se cumpre na nossa vida. A maior profecia que há na nossa vida é a palavra. Glória a Deus. A nossa irmã Laura Regina também já está conosco aí ao vivo pelo Facebook. Minha querida, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Trabalha junto comigo, é uma bênção de Deus. Serve o Senhor Jesus. Glória a Deus. E que Deus abençoe grandemente tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero pedir para nossa irmã cenoplasta aqui, está tocando o louvor que a nossa irmã Ana Paula nos pediu. Amém? Creio que já está na agulha. Pode soltar. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho.
Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrependo, a ti eu me rendo, perdoa, Senhor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao teu nome, Deus. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrependo, a ti eu me rendo, perdoa, Senhor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui. Faz morada, faz morada, faz morada, Senhor. Sou tua casa, faz morada, faz morada, faz morada, Senhor. Sou tua casa, faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada, Senhor. Sou tua casa, faz morada, faz morada, faz morada, Senhor. Sou tua casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Faz morada, Senhor, em nós. Faz morada nas nossas vidas, Senhor. Nós somos tua casa e queremos ser cheios e renovados com a tua presença, Jesus. Glória a Deus. Quero mandar aqui também um abraço para minha sogra Valdete, lá em São Paulo. O meu sogro Carlos, que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Quero também mandar um abraço para o meu filho Emanuel, para o meu filho Dênio. Que Deus abençoe grandemente. São umas bênçãos de Deus na minha vida. Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Quero também, glória a Deus, mandar um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, amém? Nosso irmão Valdivino, né, que disse que estaria nos ouvindo na rádio, glória a Deus. E que Deus abençoe, irmão Valdivino, grandemente a sua vida, amém? Deus é fiel para mudar a nossa história, para nos dar vitória, amém? Glória a Deus.
Meus irmãos, continue aí curtindo, comentando, compartilhando, pedindo louvor. Aleluia, Jesus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Daqui a pouco nós vamos para a palavra do Senhor. Ainda temos um tempinho, ainda dá para tocar mais um pouco de louvor, né? Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler aqui mais um versículo da palavra do Senhor. No livro de Deuteronômios, capítulo 28, vai dizer assim, ó: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Queridos, Deus, Ele está falando conosco nessa noite. Já é a noite, porque já é 6:09 aqui para mim. Glória a Deus. Então Deus, Ele está falando conosco desde o princípio, em bênção, em vitória, em milagres. Aleluia, Jesus. Mas em todo tempo tem que ter o quê? A obediência. Em todo tempo nós temos que estar na vontade de Deus, porque para as bênçãos nos alcançar, aleluia, Jesus, sem precisar nós correr atrás dela, nós temos que estar o quê? No centro da vontade do Senhor. Quando nós nos colocamos na dispensação do Senhor, quando nós dizemos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faça da minha vida conforme o teu querer, a tua vontade, e verdadeiramente nós deixamos o Senhor nos guiar, aleluia, Ele é fiel para nos honrar, para nos abençoar. Aleluia, as bênçãos é quem corre atrás de nós e nos alcança. Irmão, se eu for contar todos os testemunhos de coisas que Deus faz na minha vida, seja na saúde, seja no financeiro, aleluia, Jesus, seja na família, o Senhor tem operado grandemente, o Senhor tem mostrado a sua presença nas nossas vidas, tem manifestado o seu poder, a sua glória sobre as nossas vidas, aleluia, Jesus. São em pequenos detalhes, em pequenas coisas, irmãos, que nós podemos contemplar e ver o agir de Deus na nossa vida. Uma certa feita eu estava passando uma temporada, fazendo a obra do Senhor no interior, em Paranatinga. E eu comprei algo no mercado e coloquei meu nome no cupomzinho. E aí eu vim para Cuiabá. Aleluia, Jesus. Vou contar esse testemunho aqui só para edificar a tua fé. Eu vim para Cuiabá e aí foi final de ano. E aí quando eu cheguei aqui em Cuiabá, acho que passou mais ou menos uma semana, mais ou menos, uma pessoa de lá me ligou e disse: missionária, parabéns. Eu falei: oxe, parabéns? Mas nem meu aniversário não é? Tá longe ainda. Ela: mas porque a senhora ganhou a moto? Eu falei: moto? Não tô sabendo de nada. Ela falou: foi, eu sorteio no mercado, a senhora que foi a ganhadora da moto. Irmãos, eu tava aqui em Cuiabá e tava passando por um processo difícil, financeiramente falando. E aí eu tava clamando a Deus, clamando o socorro de Deus, né? Pra mudar aquela situação que eu estava vivendo, enfrentando. E aí de repente meu telefone toca e alguém dizendo que eu ganhei uma moto zerada, era uma 150, bonitinha, vermelha. Falei: Jesus, é o Senhor purinho no negócio. E ali eu vendi aquela moto e olha, Deus supriu todas as minhas necessidades. Só para edificar a tua fé e para você entender que agindo o Senhor na nossa vida, ninguém pode impedir. Irmãos, uma coisa que eu nunca tive preguiça foi de fazer a obra do Senhor. Eu nunca deixei de me disponibilizar, não importa a situação, as condições, eu nunca deixei de me disponibilizar para fazer a obra, o ID do Senhor. Porque uma vez eu disse para o Senhor, eu disse: Deus, o Senhor me escolheu, e se o Senhor me escolheu, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, não importa a situação que eu estiver enfrentando, Senhor. Aonde o Senhor me enviar, eu irei e falarei do teu amor. Não importa o que eu esteja passando, Senhor, se o Senhor me permitir, me levar, eu vou estar ali glorificando o teu nome. Irmãos, diante de Deus, isso aqui Deus conhece e sabe, porque nós podemos enganar o homem, irmãos. Mas Deus a gente não engana, porque Ele vê e contempla tudo. Você pode descer no mais profundo que for, Ele vai te ver. Você pode ir no mais alto que for, Ele vai te ver. Então não adianta eu querer enganar o homem, porque o homem não vai me levar à salvação. Quem me leva à salvação é Cristo.
Então, não adianta eu querer enganar o homem, sendo que Deus está me vendo. Então, o que eu falo para você aqui é com sinceridade de coração. Então, assim, onde o Senhor prepara para me ir, eu não faço corpo mole para ir fazer a obra do Senhor, não. Pode ser do outro lado do mundo. Se o Senhor preparar, eu já começo a orar. Se eu não tiver condições financeiras de ir, eu já começo a clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor está vendo minhas condições, Jesus. Prepara algo aí. O Senhor preparou, então me leva, Jesus. E o Senhor, meus irmãos, não tem deixado me desamparado. Ele tem suprido as minhas necessidades. Ele tem me levado, Ele tem feito. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, confie. Coloque, é como nós lemos aqui, ó. Quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, o nosso Deus, Ele é fiel para fazer com que as bênçãos corram atrás de nós e nos alcança. Não é nós que vai ficar mendigando nada não, irmãos. É o próprio Deus que vai enviar para nós a bênção. Aonde nós estiver, a bênção vai nos alcançar. Porque eu tenho vivido isso. Eu posso falar, irmãos, que eu tenho vivido milagres de Deus. Eu não questiono, eu falo pro meu esposo, olha, Deus é tão bom na nossa vida. Deus, Ele faz coisas assim que tem horas que até eu fico assim, Senhor, como que o Senhor nos impacta com tua glória, com os teus feitos, com as tuas maravilhas. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Não que nós temos que servir o Senhor por algo que Ele pode nos dar. Não. Nós não temos que servir Ele pelo que Ele pode nos dar, por interesse. Mas nós temos que o servir de todo o nosso coração pelo que Ele já fez. Jesus, Ele deu a sua vida por nós, pecador, falhos, errantes. Na cruz do Calvário, Ele sofreu, Ele foi humilhado, massacrado. E Ele fez isso por amor a mim e a você. Então, o que Ele podia fazer por nós, Ele já fez. Mas Ele é tão bondoso e tão misericordioso que Ele se estende o seu amor e o seu cuidado. E tudo aquilo que eu e você necessitamos, é igual a palavra do Senhor diz, buscai o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas eu vos acrescentarei. Então, tudo aquilo que eu e você precisa, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, Ele é fiel para acrescentar na nossa vida. Nós só precisamos ser mais gratos, confiar, acreditar, é ficar no centro da vontade de Deus, é nos posicionar e dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, faz da minha vida o teu querer, a tua vontade, mas verdadeiramente, irmão. Não adianta eu falar, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser fazer, e daqui a pouco Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós já começamos a questionar com Deus. Não, Deus, não é assim não é desse jeito não. Porventura pode a criatura falar para o seu Criador como fazer? Não! Ele sabe fazer na nossa vida. Ele sabe trabalhar na nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se eu coloco algo nas mãos do Senhor, se eu coloco a minha vida na mão do Senhor e digo, Deus, faça conforme o teu querer e a tua vontade, eu só tenho que deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, tudo aquilo que Ele fazer na nossa vida vai ser o melhor, meu irmão, minha irmã. Então, vale a pena. Vale a pena servir a este Deus. Vale a pena deixar o Senhor fazer na nossa vida conforme a vontade dEle, não a nossa. A vontade dEle. Porque quando nós deixamos, quando nós somos obedientes, as bênçãos é que correm atrás de nós e nos alcançam. E com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Glória a Deus. Também está conosco o pastor Cizenando Neto. Uma hora tem que marcar pro pastor, para a pastora Anne. Está vindo aqui novamente, né? Anne vai vir aqui contar o testemunho dela, né? E o esposo dela vai vir para, né? Está trazendo uma palavra em nome de Jesus. É porque está morando, né? Em outro, no interior, né? De Mato Grosso. Mas quando você estiver por aqui, pastor Cizenando Neto, dá um alô para nós, amém? Para que vocês possam estar vindo aqui trazer uma palavra, testemunho abençoado, né? Para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela vida deste casal e sou muito feliz e grata ao Senhor por tudo quanto o Senhor está fazendo na vida deles.
Amém? Glória a Deus. Agora eu quero pedir para nossa cenoplasta soltar um louvor. E eu vou dedicar esse louvor especialmente para o meu esposo, o pastor Alex. Porque esse louvor fala muito com ele. E fala muito comigo também. História de milagres. Porque é isso que nós temos vivido. É isso que nós temos contemplado da parte do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, solta para nós o louvor. História de milagres. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O impossível é detalhe pro meu Deus, é sua especialidade. Quando o homem diz que não tem solução, o poder de Deus vai além da razão. E confundidos com aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que Ele não falha. Levante as mãos pra receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Neste problema, Deus já decretou milagres. Não se preocupe, você vai viver milagres. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. E confundidos com aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que Ele não falha. Levante as mãos pra receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Neste problema, Deus já decretou milagres. Não se preocupe, você vai viver milagres. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Deus determinou e ninguém vai revogar. É milagre o que Ele vai realizar. Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou.
tua casa, Ele já assinou. Glória a Deus. Deus, Ele já decretou, já determinou um milagre na tua casa, na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus, creia nisso, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Vamos agora para o momento da palavra, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero convidar você que está na sua casa, que tem a sua Bíblia. Eu gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 5. E nós vamos fazer menção do versículo 29. Amém? Eu gostaria, queridos, que vocês me acompanhassem. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Deus, ele sofre por falta de conhecimento. Porque as pessoas, eles não querem buscar conhecimento aonde? Dentro da palavra do Senhor. E muitos estão sendo enganados. Por quê? Porque não querem aprender de Deus. Aquilo que jogam, que semeia para eles, eles vão pegando, né? Então, nós precisamos estudar as escrituras do Senhor, estar sempre lendo a palavra de Deus, porque esse aqui é o nosso manual de instrução, né? Para nós vivermos em espírito e em verdade na presença do Senhor. Então, nunca é demais você ler a palavra do Senhor. Nunca é demais você estar em comunhão com Cristo. Amém? Então, eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, e o versículo 29. Amém? Está conosco também a nossa irmã Aleni, se não me engano, se eu não estiver enganada, ontem eu ministrei lá na igreja, na congregação, aonde ela congrega, né? Recebi um convite onde estive ali ministrando e foi uma bênção para a glória de Deus, né? Glória a Deus por isso. E diz assim, ó, versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Glória a Deus. Uma passagem, irmãos, bem conhecida, onde fala sobre uma mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher há 12 anos sofria. Há 12 anos essa mulher estava nessa situação. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher gastou todos os seus recursos procurando ajuda para ser curada, mas nada adiantou. Aleluia, Jesus. Aí nós começamos a imaginar a vida desta mulher, a situação desta mulher, como se encontrava esta mulher, porque nós sabemos que quando você perde sangue, por menos que seja, você se sente fraco. Imagine esta mulher, 12 anos com fluxo sanguíneo. Imagine como essa mulher estava debilitada, como esta mulher estava fraca. Aleluia, Jesus, como esta mulher já estava sem forças. E mais ainda, irmãos, naquele tempo, nós sabemos que a mulher, quando ela estava nesses dias, elas eram tiradas do arraial, tirada da cidade, de perto das pessoas, porque ela era considerada uma pessoa imunda. Então ela precisava sair do meio da sociedade para que ela ficasse sã novamente, cessasse os seus dias e depois ela se reintegraria novamente na sociedade. E a palavra do Senhor vai dizer que 12 anos essa mulher se encontrava nessa situação, com esse fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, 12 anos gemendo e 12 anos sendo humilhada,
rejeitada. Aleluia, Jesus. 12 anos sendo isolada da sociedade. Observa que bem no princípio vai dizer que essa mulher, ela gastou todos os seus recursos. Eu creio que ela procurou os melhores especialistas, os melhores médicos terrenos. Porém, nenhum pôde fazer nada por esta mulher. Porque tem coisas, irmãos, na nossa vida que não depende de homens, depende de Deus. Lógico que Deus deixou os médicos aí para exatamente cuidar daqueles que estão doentes. Mas aquilo que a medicina não consegue fazer, Deus ele consegue, porque Deus ele é o Deus do impossível. Então, o que os médicos terrenos podiam fazer, eles fizeram, mas nada adiantou. Essa mulher continuou sofrendo, gemendo 12 anos. E essa mulher estava em um ambiente isolado da sociedade. Mas esta mulher, a Bíblia não se refere ao nome dela, só fala a mulher do fluxo sanguíneo. Esta mulher, eu creio ouviu falar de Jesus. E ela deve ter ouvido falar que, aonde Jesus passava, havia-se uma multidão. E era diferente o barulho, o movimento. Aleluia, Jesus. E eu creio que quando Jesus ele está passando por ali, e essa mulher, ela ouve esse barulho diferente, ela diz, é Jesus que está passando. E mesmo, irmãos, essa mulher estando fraca, debilitada, mesmo esta mulher sendo humilhada, mesmo essa mulher sendo rejeitada, e mesmo essa mulher correndo riscos de ir na sociedade, ela não olhou para nada, ela não olhou para a adversidade, ela não olhou para o problema, ela não olhou para a circunstância. Essa mulher, ela não olhou para nada, ela só olhou para Jesus. Ela sabia que se ela somente tocasse no Senhor, ela receberia aquilo que ela necessitava. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos relata que essa mulher, ela passa por uma multidão, irmãos. Imagine essa mulher passando pelo meio de uma multidão. Eu creio que essa mulher foi arrastando no meio dessa multidão, porque ela estava fraca, irmãos. Era 12 anos no sofrimento, era 12 anos sendo escrava, era 12 anos, aleluia, Jesus, passando por essa situação adversa, ao qual ninguém podia resolver. Era 12 anos de sofrimento que essa mulher estava passando. Mas essa mulher, ela não olhou esses 12 anos de sofrimento. Ela não olhou a dificuldade que ela iria enfrentar lá na frente, que era passar pelaquela multidão. Ela falou, eu preciso ir. A minha chance do meu milagre está aí. Se eu ficar, eu não vou receber, então eu preciso ir até o mestre. E ela, creio que ali foi rastejando, arrastando para tocar em Jesus. E a Bíblia nos relata que quando esta mulher, ela consegue alcançar o mestre, ela toca simplesmente nas vestes de Jesus, nas orlas de Jesus. E a Bíblia nos relata que quando esta mulher, ela toca nas orlas de Jesus, ele para no meio de uma multidão e ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E os discípulos ali, sem entender, começam a indagar, dizendo, mestre, mas uma multidão te aperta. E o Senhor vem dizer que alguém te tocou. Irmãos, verdadeiramente, uma multidão apertava o Senhor.
Uma multidão oprimia o Senhor Jesus. Uma multidão estava com ele porque queria, aleluia, Jesus, aquilo que ele poderia dar. Mas esta mulher, ela sabia e ela queria algo diferente. Ela queria a presença de Cristo sobre a vida dela. Ela queria somente tocar nele. Ela não precisava apertar, mas com a sua humildade, ela chegou até Cristo. E ela tocou em Cristo. E imediatamente quando ela toca, cessa-se ali a sua enfermidade. O milagre foi espontâneo. O milagre foi na hora. O milagre foi imediato. O milagre, aleluia, Jesus, aconteceu no mesmo momento que aquela mulher tocou nas orlas de Jesus. E o que o Senhor Jesus quer dizer para mim e para você nesta noite? Que você não precisa apertá-lo para conseguir nada. Você não precisa colocar Cristo contra a parede para você conseguir nada. Porque o que tem, irmãos, de crente colocando Cristo contra a parede para conseguir as coisas, e no seu tempo, não no tempo do Senhor, aleluia, Jesus, não tá, aleluia, Jesus, pouco não. Tem tantas pessoas dizendo: Deus, se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu não vou mais pregar. Se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu não vou mais louvar. Se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu não vou mais na igreja. Tem tantas pessoas colocando Cristo contra a parede. Tem tantas pessoas oprimindo, apertando o Senhor como aquela multidão. Mas o Senhor está procurando aqueles, aleluia, Jesus, que o adorem em espírito e em verdade, como esta mulher. Humildemente ela tocou. E o toque desta mulher foi tão intenso e diferente que Jesus ele para no meio da multidão e diz: olha, alguém me tocou. Porque verdadeiramente aquela mulher não oprimiu Jesus, ela simplesmente tocou, ela queria simplesmente tocar. E ela sabia que através do tocar ela ia receber, ela não precisava colocar Cristo contra a parede. Ela só precisa estar perto dele. Porque o que nós precisamos, irmãos, é estar perto de Jesus. O que nós precisamos, meu irmão, é estar na vontade do Senhor. O que nós precisamos, aleluia, Jesus, é querer ter uma comunhão com Cristo, uma intimidade com o Senhor. É isso que eu e você precisamos. Mas muitos não querem ter esta intimidade. Muitos não querem ter esta comunhão. Por quê? Porque ter esta intimidade, ter esta comunhão, é renunciar muitas das vezes a si mesmo e às suas vontades. E infelizmente, aleluia, Jesus, muitos não querem. Não querem renunciar às suas vontades. Não querem renunciar o seu eu. Não querem renunciar o seu querer para fazer a vontade de Cristo. Mas essa mulher sem pensar. Esta mulher, aleluia, Jesus, sem medir esforços. Essa mulher, ela tocou em Jesus. E imediatamente o milagre aconteceu na vida dela. E sabe o que Cristo quer dizer para mim e para você nesta noite? Que Ele quer fazer o milagre espontâneo na sua vida. Que Ele quer fazer o milagre imediato na tua vida. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, irmão Wes. Você não sabe a situação, a luta que eu estou enfrentando. Irmãos, eu vou falar, não é para me engrandecer, nem nada disso. Mas eu posso testificar da minha vida, não é da vida dos outros, não. É da minha vida que Deus cura. É da minha vida que Deus liberta. É da minha vida que Deus transforma. É da minha vida que Deus supre as necessidades. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha uma enfermidade no estômago. Eu tinha uma ferida de 3 centímetros no estômago. Segundo a medicina, não tinha cura. Não era um câncer. Mas era uma ferida. Que para a medicina não tem cura. Você faz tratamento o resto da vida. Chamada hérnia de hiato.
Isso eu descobri antes de conhecer a Cristo. 5 meses após essa descoberta, eu conheci a Cristo. Eu fui para Cristo. Eu me coloquei na dispensação de Cristo e eu deixei Cristo fazer na minha vida conforme a vontade e o querer dele. Então, eu posso testificar de mim, não é testificar da vida dos outros. Ah, fulano foi curado. Não, eu estou testificando de mim, da minha vida. O Senhor me curou. Depois de 1 mês que eu estava na presença do Senhor, eu percebi, meu filho mais velho, percebeu que eu estava curada. Por quê? Porque essa enfermidade, essa ferida, hoje eu sou assim, cheinha, linda, maravilhosa, para a glória de Deus, né? Porque nós somos lindas para o Senhor. Eu sou assim, mas antes eu não podia tomar um copo de água, meu irmão, minha irmã. Não podia. Não conseguia comer nada. Tudo que eu comia eu jogava para fora, até um copo de água. Você sabia que tinha vez que eu acordava e eu ia descer da minha cama e eu não conseguia descer da minha cama de pé. Eu tinha que descer curvada de tanta dor que eu sentia. E nada parava no meu estômago. Eu até tentava comer as coisas, tentava me alimentar, mas nada parava no meu estômago. Tudo que caía voltava. E com 1 mês que eu estava na presença do Senhor, meu filho ainda era pequeno, tinha 7 para 8 anos, e ele disse: mãe, a senhora percebeu que hoje a senhora come as coisas e não joga mais para fora? E eu glorifiquei o Senhor, porque nem eu não tinha percebido a minha cura. Mas o Senhor falou comigo através dessa palavra. Agora Deus me trouxe até... Foi exatamente essa palavra, foi a primeira palavra que eu ouvi. E Deus falou comigo que Ele estava me curando. E eu tomei posse. Mas eu só fui perceber depois de 1 mês que eu estava curada. Mais ou menos 1 mês e pouquinho. Então, irmãos, eu glorifiquei a Deus porque o Senhor me curou. Então isso é um testemunho de mim, da minha vida. Que o Senhor me curou de uma enfermidade que para a medicina não tinha cura. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor é médico dos médicos. Não desmerecendo, mais uma vez vou repetir, não desmerecendo os médicos, porque Deus deixou os médicos aí para cuidar de nós. Mas quando o homem não pode fazer, o nosso Deus, Ele faz por nós. É igual essa mulher, ela estava 12 anos. Ela foi em vários médicos, mas nada aconteceu, porque era algo para Deus fazer na vida dela. Glória a Deus. E eu posso, irmãos, testificar que Deus, Ele liberta. Talvez você esteja aí na sua casa, esteja com um ente querido enfermo, ou com um ente querido que está no mundo das drogas, do alcoolismo, na vida errada. E eu posso dizer para você que Deus, Ele me libertou também. Já fui usuária, já bebi, já fiz tudo que você imaginar, né? Hoje eu não vou dar... teve uma sexta-feira que nós colocamos o tema escolhidos, e a gente usou o versículo que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E nós contamos, tanto eu quanto a irmã Ana Paula, um pouco do nosso testemunho. E eu falei lá a respeito da minha transformação, né? Que com 9 anos me envolvi nas drogas, né? Tive que sair da minha cidade, vim para Cuiabá, para que não morresse, né? Naquela situação, porque na época muitos jovens estavam morrendo. Mas hoje eu não vou estar entrando no testemunho. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele liberta, porque eu posso testificar de mim mesmo isso. Deus me libertou das drogas, Deus me libertou do mundo de perdição mesmo, irmãos. Então, assim, Deus, Ele liberta. Deus, Ele cura. Talvez você tenha alguém dentro da tua casa hoje que está enfermo numa cama, que os médicos já desenganou. E o Senhor está dizendo: o que você quer que eu te faça? Você só precisa me tocar. E você vai ver que o milagre é espontâneo, é na hora, é imediato. O Senhor está falando para você que Ele tem o poder para fazer todas as coisas na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Então eu posso testificar para você sobre libertação, porque o Senhor me libertou.
Posso testificar de cura, porque o Senhor me curou. Posso testificar para você de providência divina, porque o Senhor já fez isso na minha vida. Eu até falei agora há pouco, estava passando por um momento difícil, aí tinha ido fazer a obra lá em Paranatinga, comprei no mercado, assinei um papelzinho lá, vim embora para cá, e quando cheguei aqui, depois de um tempinho, veio a notícia que eu ganhei a moto lá. Tinha só 2 motos, meu irmão. E quantas pessoas colocou várias vezes ali o nome dentro daquela urninha lá? Quantas pessoas colocou vários nomes ali? Mas Deus falou, não, minha serva está precisando, então eu vou suprir a necessidade dela neste momento. E Deus me honrou, me abençoou, eu não estava nem lá. E Deus, ela é tão tremendo, olha só o que Deus faz, que se o pessoal do mercado tivesse feito sorteio, como eu não estava lá, mas na cidade, o que ia acontecer? Eles não iam me ligar, mas Deus permitiu que alguém que me conhecesse estivesse lá no momento do sorteio, e essa pessoa me ligou, e eu que entrei em contato com o mercado. E realmente eu tinha ganhado. Então Deus ele nos surpreende, irmãos. Deus, ele nos surpreende. Então, eu já testifiquei para você que Deus me curou de uma enfermidade que para a medicina não tinha cura. Eu já testifiquei para você que Deus me libertou do mundo de perdição. Eu estou testificando para você que Deus, ele trouxe a providência na minha vida quando eu estava precisando, necessitando. E tem feito isso, irmãos. Não é diferente nos dias atuais, não. É pequenas coisinhas assim, mas Deus tem suprido minhas necessidades, tem enviado socorro na minha vida. Então Deus, ele tem enviado a provisão, e eu posso falar sem medo que o Senhor, ele é fiel. Então é isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas por quê? Porque eu decidi me disponibilizar a fazer a vontade de Deus. Eu decidi me renunciar à minha vontade, o meu eu. E não é fácil, irmãos, eu sei que não é. Não é fácil renunciar à vontade do homem, o seu eu, o seu ego. Não é fácil, não, eu sei que não é. Mas eu aprendi a renunciar para que aconteça o que nós lemos lá em Deuteronômio 28. Para que as bênçãos do Senhor viessem atrás de mim e me alcançassem. Então, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é soberano. E Deus, ele tem o melhor preparado para a tua vida. Deus, ele é aquele que restaura, ele é aquele que cura, ele é aquele que transforma, ele é aquele que liberta, ele é aquele que salva. Então, essa mulher, ela tão somente tocou nas vestes de Jesus. Ela simplesmente tocou. E quando ela toca em Jesus, o milagre acontece. Então hoje Deus, ele está nos despertando ao quê? A tocar. A tocar. O que você precisa hoje? Irmãos, hoje eu estou na unção da fé. O que você precisa hoje? Eu queria que você fizesse um desafio consigo mesmo hoje. E nós vamos usar a fé neste momento. Tem algo, eu sei que tem algo na tua vida que você precisa. Nós precisamos de muitas coisas, mas tem algo específico. Tem algo assim que você tem no coração. Eu preciso muito disso. Isso aqui não é colocar Deus contra a parede. É usar a nossa fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que os nossos olhos carnais não vê, mas os nossos olhos espirituais contemplam e crê. Porque nós vemos com os nossos olhos espirituais aquilo que o nosso coração almeja. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos usar a fé aqui. Aonde você estiver, seja nos ouvindo através da rádio, essa rádio abençoada, diretamente do coração de Deus para o seu coração. Então, seja através da rádio 106.9, seja pelo Facebook, na live, Aleluia Jesus, conosco aí ao vivo. Seja você que nos acompanha pelo YouTube, você que está no YouTube, Deus abençoe grandemente a tua vida. E qualquer outra rede social que está chegando essa programação neste momento. Eu quero que neste momento você apresente diante do Senhor
Aleluia, Jesus. Algo que você necessita da parte de Deus. Como esta mulher, como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele precisava voltar a enxergar. E imediatamente ele voltou porque ele creu. Ele clamou e não deixou que ninguém cessasse o seu clamor até o Senhor, aleluia, Jesus, operar o milagre na vida dele. Esta mulher, ela enfrentou, aleluia, uma multidão. Todas as barreiras ela enfrentou. Ela não olhou para a sua fraqueza, para a sua fragilidade, a forma que ela estava. Ela enfrentou uma multidão para tocar em Jesus. E o milagre foi espontâneo, foi na hora. Aleluia, Jesus. E eu, aleluia, Jesus, estou fazendo esse desafio de fé. Eu gostaria que você, onde você estiver nos ouvindo, onde você está ouvindo esta programação do podcast, falando da palavra de Deus, falando da palavra do Senhor, eu gostaria que você, onde você estiver agora nos ouvindo, você fechasse os teus olhos e você colocasse diante do Senhor a sua maior necessidade neste momento. Irmãos, eu vou falar aqui sem medo de errar, porque Deus já fez na minha vida. Que você já vai ter um testemunho para contar na próxima programação, em nome de Jesus. E eu te convido a entrar e contar. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você, neste momento, onde você estiver, você colocasse diante do Senhor o seu maior desejo neste momento, a sua maior necessidade neste momento. Aleluia, Jesus. Porque nós vamos fazer uma oração de fé e profetizar na tua vida. Aleluia, Jesus, que o milagre que você está apresentando diante do Senhor está se cumprindo neste momento. Como foi na vida desta mulher, imediato o milagre. Assim também vai ser na tua vida. Pode ser que os médicos já desenganou. Como os médicos fizeram comigo, vai ser dependente de remédio a vida inteira. Pode ser que esteja, aleluia, perdido no mundo das drogas, do alcoolismo. No mundo, aleluia, da criminalidade. Eu não sei qual que é o seu desejo hoje. Uma libertação de um parente, uma cura, ou para você mesmo, eu não sei. Mas o Senhor vai te alcançar neste momento. O Senhor vai te visitar neste momento, assim como o Senhor fez na vida desta mulher, que foi imediato, aleluia, Jesus. Foi imediato o socorro de Deus na vida daquela mulher, foi imediato o milagre, assim vai ser também na tua vida. Eu estou profetizando neste momento. O Senhor, Ele leva o seu servo a um vale de ossos sequíssimos. E Ele disse, filho, pode reviver esse vale de ossos sequíssimos? E o seu servo disse, Senhor, tu sabes. Ele quis dizer assim, ó, Senhor, por mim não pode, mas o Senhor tem o poder para todas as coisas. E o Senhor disse, então profetiza, 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 porque o milagre vai acontecer. E segundo a palavra de Deus, o seu servo profetizou, e ali houve-se um grande barulho, e o milagre verdadeiramente aconteceu. Aquele vale de ossos sequíssimos se tornou em um numeroso exército do Senhor. E é isso que Deus vai fazer neste momento na tua vida. Aleluia, Jesus. É isso que o Senhor vai fazer, aleluia, na tua família, na tua casa. Aleluia, Jesus. É isso que o Senhor vai fazer, um milagre imediato. E por quê? Porque você vai tocar. Você não vai colocar Cristo contra a parede agora não, irmão. Neste momento, você não vai colocar Cristo contra a parede dizendo, se o Senhor não fizer na minha vida, eu também não vou fazer. Não. Você vai ser humilde, manso de coração e vai dizer, Deus, eu preciso de Ti neste momento, Pai. Eu preciso do Teu socorro. Eu preciso do milagre, Senhor. Deus, me ajuda. Entra com providência. Opera na minha vida. Você vai abrir o teu coração agora aí para o Senhor, aonde você estiver. Enquanto eu estiver orando aqui, você vai estar orando aí, apresentando a tua causa diante do Senhor. Você vai tocar, aleluia, as vestes do Mestre neste momento. E eu creio que o milagre será espontâneo. Amém, igreja? Assim como Deus fez na vida
desta mulher, o Senhor está fazendo também na tua vida. Então vamos orar? Aleluia, Jesus, porque nós achamos que 2 horas é muita coisa. Mas quando nós começamos a falar deste mestre maravilhoso, 2 horas se torna nada. Então vamos orar, aleluia, Jesus, e concretizar esta profecia nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. É sobre a tua palavra, assim como o Senhor falou, Pedro, lança novamente as redes. Ele disse, Senhor, eu já lancei ali e não pescamos nada. Aleluia, Jesus. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E assim, aleluia, Jesus, ele fez. Ele lançou no mesmo lugar que a noite inteira ele passou lançando e não pegando nada. Mas como ele lançou sobre a palavra de Deus, ali a Bíblia nos relata que o milagre aconteceu. Eram tantos peixes, eram tantos milagres, que já não poderia nem se contar, puxar. Aleluia, teve que ter ajuda, aleluia, Jesus. E é assim que vai ser na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, vai de encontro, Senhor, a cada vida neste momento. É sobre a tua palavra, Deus, que eu estou profetizando. Eu estou profetizando na vida deste que se encontra enfermo ou que tem alguém enfermo dentro da sua casa. Que a medicina já desenganou, já disse que não tem mais jeito, Deus. É sobre esta vida, Pai, deste vale seco, sequíssimo que eu estou profetizando, Pai. Que está havendo vida neste momento, Pai. Está havendo cura, Senhor. Está havendo, aleluia, Jesus, libertação, Senhor. Meu Deus, é sobre a tua palavra que eu profetizo, Senhor, sobre a vida desta pessoa que se encontra nos vícios das drogas, no alcoolismo, Pai, na criminalidade, não consegue sair, Pai. É sobre a tua palavra que eu profetizo sobre esta vida, a libertação, Pai, a mudança de vida. Meu Deus, o milagre, Jesus, é sobre a tua palavra, Pai, que eu profetizo sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, sobre este casamento que está em ruínas. Aleluia, Jesus. O esfriamento chegou. A contenda todos os dias. A casa está cheia de contenda. Está sem amor. Está sem união, Senhor. Mas eu profetizo. É sobre a tua palavra, Pai, que eu profetizo. Meu Deus, aleluia, Jesus, a união dentro deste lar. Meu Deus, a união, o amor dentro deste lar. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, esta família restaurada, transformada e abençoada pelo Senhor. É sobre a tua palavra, Deus, que eu profetizo na vida financeira desta pessoa. Meu Deus, o celeiro está vazio. Não tem nem o que dar para os filhos, Pai. Meu Deus, está desesperado, Senhor. Mas é sobre a tua palavra. Eu profetizo que assim como, meu Deus, o teu servo pescou uma grande multidão de peixes, Senhor. Meu Deus, assim eu profetizo sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, a multiplicação. Meu Deus, eu profetizo a providência do Senhor nesse celeiro, neste lar, nesta família, Pai, nesta vida financeira. Eu profetizo, Pai. Eu profetizo sobre esta vida. Meu Deus, é sobre a tua palavra, Jesus. É sobre a tua palavra que eu profetizo para a vida desta pessoa que se encontra, meu Deus, em depressão, em ansiedade, querendo desistir, querendo dar cabo da sua vida, que está fraco, afastado da tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, é sobre a tua palavra. É sobre a tua palavra, Jesus, que eu profetizo essa pessoa de pé. Eu profetizo essa pessoa forte na tua presença. Eu profetizo essa pessoa te servindo de todo o coração. Eu profetizo que esta pessoa, aleluia, Jesus, a partir deste momento, tem forças de fazer uma nova aliança contigo. Vai estar dentro da tua casa. Vai estar te adorando. Vai estar te louvando. Vai estar bendizendo o teu santo nome, Senhor. É sobre a tua palavra que eu profetizo, papai querido, sobre estas vidas.
esse que se encontra com depressão, com ansiedade, querendo morrer. Papai querido, eu profetizo vida, e vida com abundância sobre a vida dessa pessoa, e é sobre a tua palavra, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Receba neste momento a tua cura, a tua libertação, o teu milagre, a tua vitória neste momento. Receba da parte do Senhor as bênçãos de Deus te alcançando neste momento. E você que crê neste momento com fé, eu gostaria que você desse um amém aí onde você estiver. E toma posse do teu milagre, da tua vitória. E eu creio que em nome de Jesus, você vai testificar algo que o Senhor fez na tua vida para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém? A minha pastora, a pastora Dena, também entrou conosco. Também Deus abençoe, pastora Dena, sua vida, família, em nome de Jesus. Meu esposo demorou a entrar, entrou agora, mas está dando glória a Deus aí, né? E Deus, ele é fiel. E eu creio que Deus já nos honrou, já nos abençoou, já nos deu vitória em nome de Jesus. Tu sabe que tu é muito importante para o Senhor e muito importante para mim, para nossa família. Amém? Tu és vaso de Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, chegamos, né, às 7 horas, o relógio já apitou. Então estamos aqui, né, finalizando mais uma programação do podcast falando da palavra do Senhor. Eu quero aqui imensamente de todo o coração agradecer a você que esteve conosco, que participou conosco, que deixou a sua mensagem, seu glória a Deus, que curtiu, porque não esquece, curte, comente, compartilhe com mais pessoas que você puder. Quanto mais pessoas você puder compartilhar, para que mais vidas sejam alcançadas, porque eu creio, irmãos, que o que sai daqui é direcionado por Deus. E eu creio que tem alguém lá do outro lado que está precisando ouvir uma palavra que edifica, que cura, que liberta, que transforma. Amém? Nossa irmã Mayra também entrou agora. Que Deus abençoe tua vida, minha amada. Já estamos encerrando a programação, mas não esqueça de curtir e de compartilhar. Amém? Então, meus queridos, Deus abençoe. Quero convidar você que ainda não faz parte dessa família podcast falando da palavra do Senhor a fazer parte conosco, né? Nós temos, né, nossa página no YouTube. Você vai colocar lá @EvertonAlex2025, tudo junto, e lá vai ter todos os episódios do podcast falando da palavra do Senhor, tanto feito aqui na Rádio Adorar, nessa rádio abençoada, como também no nosso estúdio A, que é na nossa casa, que nós temos esse estúdio, e nós também fazemos os podcasts lá. Então, você vai ver lá todas as programações, né? Vai ver todos os testemunhos, e são todos que edifica, porque aqui nada é para o homem, mas tudo para a glória do Senhor. Amém? Nossa irmã Irani também que entrou agora. Deus abençoe, minha amada. Nós estamos encerrando essa programação, não podemos passar do tempo, mas fica aqui, ó, o meu agradecimento, meu forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe grandemente. E uma coisa, tome posse do teu milagre, da tua bênção, da tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.